Fala pessoal, Matheus aqui. Hoje eu vou fazer uma análise completa e atualizada do fundo imobiliário TGR11, nosso famoso THR11. E olha só, ele já é bem conhecido aí dentre os investidores. Não à toa ele possui quase 7 milhões de reais de liquidez diária, ou seja, muitas negociações têm as suas cotas. Nesse momento ele está sendo negociado a R$ 121,55, ou seja, 4% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. E bem, neste momento a gente está vendo que vários fundos de tijolo e até mesmo fundos imobiliários de papel e fundos de fundos com PVP menor do que 1. Então, esse valor aqui, na minha opinião, não é tão atrativo assim, ao menos nesse momento. Quanto à sua dividend yield, temos aqui 13,58%. Basicamente, ele é um fundo de desenvolvimento, ou seja, ele constrói imóveis para depois vender. Por isso que ele vem entregando basicamente uma rentabilidade de fundos imobiliários de papel. Mas para a gente ver se ele vale a pena, precisamos olhar tintim por tintim desse fundo imobiliário. Então vamos aqui começar pela primeira página do seu relatório gerencial. Ele teve seu início em 2016, então já é bem conhecido aí, né? Já é bem antigo. É classificado como multi-estratégia híbrido, sendo um fundo imobiliário de desenvolvimento. Ele já passou por 12 emissões de cotas. Recentemente ele passou por mais uma, então 13 emissões de cotas. Já vou te mostrar um pouco a respeito disso. Ele é para investidores em geral e não tem prazo para acabar. É gerido pela TGCO e administrado pela Vortex, que cobram as seguintes taxas. Temos aqui uma taxa de administração de 1,5% ao ano. Você pode ver, né? É um pouco mais alto do que alguns fundos imobiliários, até porque comprar imóvel, construir e depois vender requer um trabalho a mais. Só que mesmo assim, eu considero essa taxa aqui de performance um pouco salgada. 30% do QCD, 100% do CDI. Já falei isso em outros vídeos. Na minha opinião, 100% do CDI é uma rentabilidade alvo muito baixa, mas beleza, eu sei que nem todo mundo liga para essa quantidade de taxa que está pagando. Olhando o resumo aqui do fundo imobiliário, ele possui participação em 187 ativos, é um dos fundos imobiliários mais diversificados que eu conheço, tendo presença em 23 estados e 105 municípios. Nesse momento ele possui mais de 160 mil cotistas, então conforme eu falei, já é um fundo imobiliário muito conhecido aí dentre os investidores, e um patrimônio líquido de mais de 2 bilhões de reais. Mas esse patrimônio líquido vai aumentar, porque conforme eu falei, ele passou pela 13ª emissão de novas cotas. Até marquei aqui para você, ó, isso aqui é um comunicado que o fundo imobiliário publicou no dia 25 de junho, olha só. No âmbito do direito de preferência, ou seja, os cotistas do fundo imobiliário subscreveram e integralizaram quase 378 mil cotas, o equivalente a aproximadamente 44 milhões de reais, sem considerar a taxa de distribuição primária. Mas olha só, serão subscritas e integralizadas pelos investidores da oferta, no âmbito do período de coleta de intenções de investimento, 4 milhões aproximadamente de novas cotas. Você pode ver, quem segurou essa emissão basicamente não foram os cotistas, foram esses outros investidores aqui, ó, que investiram praticamente 470 milhões de reais sem considerar essa taxa de distribuição primária, totalizando um montante de 4 milhões e 400 mil novas cotas emitidas, equivalente a aproximadamente 515 milhões de reais sem considerar a taxa de distribuição primária. Você pode ver que eu marquei isso aqui várias vezes, né? Taxa da distribuição primária aqui, depois aqui e depois aqui embaixo. Isso porque foi para me lembrar que era para te falar que essa taxa, na minha opinião, foi extremamente alta. Olha só, o fundo pegou, só para ver aqui, ó, o fundo pegou 514 milhões de reais. Só que a intenção dele era pegar isso aqui, ó, 593 milhões de reais. Mas beleza, ele pegou um montante bem relevante, quase conseguiu pegar tudo. Eu quero te mostrar essa taxa aqui, ó, de mais de 20 milhões de reais. Só de taxa de distribuição primária, que foi equivalente a 4,11%. Se eu estava criticando fundos imobiliários cobrando uma taxa aí de 2 e pouco, 3%, ainda mais 4% aqui. Cara, na minha opinião, foi uma taxa de distribuição extremamente salgada. Beleza, não foi isso aqui tudo, porque o fundo imobiliário não conseguiu pegar 593 milhões de reais. Mas pensa, olha só, ele pegou 514 milhões de reais. Deve ter pego aqui, basicamente, uns 20 milhões aí, isso só de taxa. Fora, olha só, fora essa taxa aqui, ó, de 30% do QCD, 100% do CDI, porque afinal ele vai pegar esse dinheiro aqui, ó, 514 milhões de reais, né, quase 515 milhões de reais,
e fazer algumas alocações. Olha só o pipeline do fundo imobiliário. Ele pretende pegar todos esses ativos, ó, com essa nova emissão de cotas. Temos aqui, então, 21 ativos sendo alvo do fundo imobiliário, ao menos nesse momento, sendo que ele possui mais de 187 ativos. Beleza, fundo imobiliário ele vem performando muito bem. Olha só, quando a gente vê a cota do fundo imobiliário ajustadas pelos rendimentos que ele vem distribuindo, ele vem superando o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários, vem superando o CDI e também vem superando o IPCA. Se a gente rola a tela bem aqui, ó, olha só a rentabilidade desse fundo. Varia bastante porque, afinal, é um fundo de desenvolvimento. Tem mês que ele vai ter uma ótima rentabilidade. Tem mês que ele não vai ter nenhum retorno. Às vezes pode ter retorno negativo. Por exemplo, aqui, ó, em 2020, em determinado mês, ele teve 16% de retorno. Só que depois, ó, menos 0,55, menos 1,24. Mas se a gente olha desde o seu início, a gente precisa ser justo. É uma excelente rentabilidade, ó, quase 150% desde 2017 até agora, 2024. Um dado bem interessante, não sei se você já viu isso aqui em outro vídeo, é que olha só, esse fundo vem entregando mais de R$1 por cota há bastante tempo. Olha só, mais de R$1, mais de R$1, mais de R$1. Basicamente aqui, ó, desde maio de 2020, ele vem entregando mais de R$1 por cota. Ou seja, temos aí, ó, de 2020 para 2021, para 2022, 2023, 2024. Praticamente 4 anos entregando mais de R$1 por cota. Com isso, a gente tem, logicamente, um excelente dividend yield superior a 1% ao mês. Mas é importante destacar isso aqui, ó. O fundo imobiliário vem reduzindo seu dividend yield. Olha só, ele vem reduzindo seu dividend yield, saindo de 15,48% para 14,22%, ao menos nesse relatório aqui. Se a gente olha nesse momento, ó, já temos aqui 13,58%, até porque a inflação está vindo um pouco mais fraca. Mas beleza, continua sendo uma excelente rentabilidade. Mas claro, quanto maior a rentabilidade, maior o risco do fundo imobiliário. E como ele desenvolve imóveis para depois vender, o risco, na minha opinião, é muito alto. Sendo que eu esperaria um pouco mais de rentabilidade. Para ter essa rentabilidade aqui, particularmente falando, eu prefiro fundos imobiliários de papel. Mas cada investidor vai ter sua própria estratégia. Este vídeo não é recomendação de investimento, estou dando apenas a minha opinião. Vamos ver aqui então o portfólio do fundo. Ele possui 187 ativos, sendo 159 equity. Dentro do equity, a gente tem loteamento, incorporação, multipropriedade, shopping e imóvel para renda. Na parte de crédito, temos 26 créditos. Acredito que sejam CRIs. Já na parte de ativos de bolsa, olha só, ele possui uma ação em carteira e um fundo imobiliário em carteira. Ou seja, quase 84% de seus ativos são de equity, 12,57% são de crédito e o restante conforme você está vendo aí na tela. Aprofundando um pouco mais aqui a respeito disso, olha só, como ele possui a maioria em equity, logicamente essa parte vai dar a maior receita, ó. Quase 85% da sua carteira de investimento. Já os créditos pegam aí quase 13%. E o restante, conforme você está vendo aí na tela. E só para te mostrar rapidamente, na sua parte de equity, olha só, está composta por loteamento, que pega 65%, 21% incorporação, quase 12% multipropriedade, 1,55% shopping, e 0,26% aquele imóvel que ele tem para renda. Ou seja, ele tem um imóvel, está alugado, está 100% alugado, está bem bonitinho. Beleza, olha só. Esses ativos são localizados em vários estados, principalmente no Goiás, mas também temos no Pará, no Maranhão, São Paulo, Mato Grosso e outros estados. Na minha opinião, é bem tranquilo essa diversificação de ativos aqui do fundo imobiliário. Já na sua parte de crédito, temos aqui 40% sendo de incorporação, 26% multipropriedade, 18% home equity, bem tranquilo. Essa estratégia aqui é a estratégia do KCRE11, particularmente eu gosto bastante. Temos aqui 8% loteamento e 7,45% logístico, sendo que desses CRIs, 47% são série única e aproximadamente 20% são subordinadas. Então, essa parte aqui é a parte de maior risco dessa carteira de crédito do fundo imobiliário, sendo as suas garantias localizadas em vários estados: Ceará, São Paulo, Goiás,
Pará, Minas Gerais e outros estados, sendo 100% dessa carteira ligada ao IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil. Beleza, já falei que são 187 ativos e ele ainda pretende comprar mais 21 ativos. Só para você ter noção do que é ter mais de 180 ativos na carteira. Vou passar rapidamente aqui, pode ficar tranquilo porque a parte grossa eu já falei aqui desse fundo imobiliário. Olha só, todos esses ativos em carteira. Você pode ver que eu estou descendo há algum tempo, então realmente é um fundo imobiliário bastante diversificado. Na minha opinião, o gestor tem feito um bom trabalho, mas não é porque ele tem feito um bom trabalho que eu vou falar que essa taxa aqui é baixa, de 30% do QCD, 100% do CDI. Poderiam colocar, por exemplo, CDI mais 3%, ou IPCA mais 5%, IPCA mais 6%. Aí sim, na minha opinião, seria uma taxa de performance bem tranquilinha. Para quem não liga para a quantidade de taxa que está pagando, seja taxa de performance e até mesmo essas taxas aqui de distribuição primária, na minha opinião, é um excelente fundo imobiliário, bastante diversificado. Mas se você, assim como eu, se importa com a quantidade de taxa que está pagando, particularmente falando, eu fico de fora. Até porque nesse momento ele está com PVP de 1,04. Eu estou vendo oportunidades em vários fundos imobiliários, seja de papel, seja de tijolo. Se você quiser saber essas oportunidades, vou deixar 2 vídeos rolando na tela para você. Mas e para você, TGAR11 é ou não é um bom fundo imobiliário? Bem, fico por aqui. Nos vemos então no próximo vídeo.